Cara, eu acho que eu acabei de presenciar uma das melhores partidas de futebol que eu posso ver na minha vida, tá ligado? Que foi a semifinal da Champions League entre Inter e Barcelona, contando os dois jogos ali. Pô, isso entra no top jogos, assim, da minha vida, somando os dois. Os dois jogos isolados, tanto a ida quanto a volta, sozinhos já entrariam nesse quesito, mas o somatório dos dois jogos entra nessa questão, junto ali daquele Barça e PSG, junto com Corinthians e Chelsea no Mundial, Corinthians e Boca Juniors na final da Libertadores, e a final da Copa do Mundo de 2022 também foi sensacional. Acho que dá pra botar esses aí como as 5 melhores partidas de futebol que eu já vi na minha vida. E talvez 2 delas tenham muito clubismo, mais do que a qualidade do jogo envolvido, mas eu não quero entrar nesse assunto. E o fato é, eu descobri vendo o jogo da Inter e do Barça que a final da Champions League vai passar no cinema. E eu vou assistir a final da Champions League no cinema. É uma experiência particular. Eu já tinha visto coisa de show, principalmente o Cinemark aqui perto de casa, né, que eu falei pra vocês já, que tem um aqui perto. Ele passa muito show de coisa de K-pop. Às vezes eu tô lá no site vendo se tem algum filme que eu quero ver e tal, eu vejo que tem show de K-pop passando lá. E eu sempre pensei, tipo, que deve ser uma experiência estranha assistir um show no cinema. Tipo, deve ser legal a vibe de você estar junto com o pessoal que curte a mesma coisa que você ali, vocês cantando junto, legal, beleza e tal. Mas, assim, eu sempre achei meio estranho. E daí eu vi esse negócio da Champions, que vai ter a final da Champions lá no Cinemark. E eu falei, pô, vou dar essa chance, tá? É algo que eu gosto, algo que eu realmente tenho vontade de ir no cinema pra ver, além de ver filme, claro. Então, bora, né? Bora ver o que sai. Eu conto pra vocês a experiência quando acontecer. Vai ser no dia 30 de maio, a final da Champions. Daí em algum vídeo próximo dessa data, pós, obviamente, né? Eu conto pra vocês como foi a experiência. Porque agora, nesse vídeo aqui, eu vou contar pra vocês, na verdade, o quanto eu odeio a Alpine. Eu já falei no clube, mas agora eu quero expor minha opinião e listar as minhas razões do porquê eu odeio a Alpine. Parando pra pensar, esse vídeo seria muito mais engraçado se eu tivesse feito um slideshow, sabe? Montado uns slidezinhos, um PowerPointzinho, bem brega, bem mal feito. Que nem o Vandiverso no Instagram. Muito bom a página. Se você não conhece o Vandiverso, segue ele no Instagram. Acho que seria uma ótima ideia eu ter feito isso com uma apresentaçãozinha de slide mal feita. Mas eu não vou fazer porque eu já tô aqui agora sentado gravando e eu não vou parar. Mas eu odeio a Alpine. E por que eu odeio a Alpine, você me pergunta? Qual o motivo para eu ter um ódio contra a instituição Alpine? Eu quero primeiro deixar claro que eu não odeio ninguém que pilote pela Alpine. Gosto do Gasly, gosto do Franco Colapinto agora, né, oficialmente, e torço muito para que os dois tenham sucesso. Gosto muito dos dois, espero que eles vençam corridas, que a Alpine entregue um carro decente para eles em 2026, que eles possam brigar por corridas, por vitórias, por pódios, por qualquer coisa ali. Que eles são pilotos que eu gosto muito, nada contra os nomes. Meu problema é contra a instituição Alpine. E eu tenho alguns motivos pra isso. O primeiro deles é, eu fico indignado, eu fico extremamente puto com o fato deles serem uma equipe... Eu fico indignado com o fato deles serem uma equipe de fábrica, uma montadora na Fórmula 1 e serem medíocres há tanto tempo quanto eles são. Pra mim, sério, eu coloco tranquilamente a Alpine como a pior equipe da Fórmula 1, tá ligado? E por que eu coloco a Alpine como a pior equipe da Fórmula 1? Porque, cara, você tem... Porque você pode contra-argumentar e falar mesmo, pô, cara, você tá falando isso num grid que tem Sauber há tantos anos sendo esse caminhão de merda que eles... Nossa, peguei pesado, coitada da Sauber. Mas realmente, nos últimos anos a Sauber fez esse caminhão de merda. Então, cara... E, mano... A Sauber, ela é uma equipe independente. Ela é uma equipe cliente da Ferrari ainda. Pior equipe pra você ser cliente é a Ferrari. E eles são uma equipe cliente da Ferrari. Eles são independentes. Eles não têm o investimento todo de uma montadora. Eles não têm todo esse dinheiro pra aportar. Tanto que, cara, eles leiloam a vaga deles. A Sauber já faz anos que leiloa a própria vaga na Fórmula 1. Alfa Romeo, BMW. E quem quiser pagar, usa eles. Eles têm a base toda ali, sendo uma equipe fantasma. Que nessas cozinhas fantasma que tem no iFood, tá ligado? Que, tipo, você só empresta a cozinha pra um restaurante trabalhar lá, ou muitas vezes um outro restaurante, ou muitas vezes um restaurante X vende comida também no restaurante Y, mas cria uma marca nova ali, só pra se disfarçar no iFood. Então, tipo, eles são basicamente essas cozinhas fantasma na Fórmula 1. Eles são uma equipe fantasma que se leiloa pros outros. E agora, no caso, não vai ser nem leiloado, a Audi realmente comprou toda a estrutura da Sauber, a Sauber vai deixar de existir,
e vai virar 100% Audi. Inclusive, um dos maiores investimentos aí da história do esporte, né? Porque o cara tancou o Peter Sauber, que tem a fama de... que tem a fama, né? Todo mundo conhece aí a fama do Peter Sauber. Peter Sauber comprou lá em 1990 e segurou aos trancos e barrancos, muitas vezes perdendo dinheiro para vender por muita grana agora para Audi. Ele realmente fez um puto investimento ali de mais de 20, 30 anos para conseguir lucrar em cima, e muito dinheiro se pagou no final. Mas vai virar Audi e vai virar uma equipe de fábrica também. A Alpine, ela é uma equipe de fábrica da Renault. Ela é uma equipe de fábrica da Renault, ela tem o dinheiro da Renault. Pode não ser o mesmo investimento pesado de outras equipes, como a própria Mercedes, como a Ferrari, mas é uma equipe de fábrica de uma montadora multinacional gigantesca que tem dinheiro para aportar e tem dinheiro para construir, e ainda assim é medíocre todos os anos. Eles nunca brigam por vitória, eles nunca estão lá na frente, as vitórias deles são cagadas, os pódios deles, tá, tudo bem, o GP do Brasil eu tenho que dar o mérito, o carro tava decente, mas a Alpine não consegue ser nada mais do que, tipo, na melhor das temporadas, 5º lugar nos construtores. 4º lugar nos construtores. É isso. A Ferrari, por mais seja piada que seja, anos ruins da Ferrari, a Ferrari é 4ª potência. Tipo esse ano aqui agora. A Ferrari tá mal, é 4ª potência. Esse é o estar mal da Ferrari. É 4ª potência. O estar bem da Alpine tá em 4º lugar. Entendeu? Essa é a diferença. E esse é um dos motivos que me deixa puto. E o que leva nesse ponto é exatamente a estrutura muito mal montada da Alpine, que tá mudando desde que o Briatore chegou, claro. Mas exatamente porque os caras não dão independência pra equipe funcionar. Meu ódio não é, de novo, não é direcionado necessariamente à estrutura da Alpine. Eu gostaria que a Alpine funcionasse. Eu não quero o mal da Alpine. Eu não estou desejando o mal da Alpine. Eu queria que ela funcionasse, mas eu fico com raiva de como tudo funciona na Alpine. O próprio Ocon, o próprio Alonso, quando saíram de lá, eles reclamaram muito da questão da burocracia que é para ter qualquer mudança dentro da equipe. Então, sei lá, eles precisam mudar alguma coisa na fábrica, precisam fazer uma mudança grande de gestão, uma mudança grande no carro. Precisa passar por 300 pessoas aprovar dentro da Renault, porque a Alpine, como equipe própria, não tem independência para tomar as decisões da Fórmula 1. Então precisa passar por várias cabeças, várias pessoas, até finalmente ser aprovado. E se um desses desgraçados tava de férias, você tinha que esperar um mês para ele voltar de férias, e é isso ser aprovado, tá ligado? Você não pode perder esse tempo numa equipe de Fórmula 1. Você não pode perder esse tempo numa equipe de Fórmula 1. E aí entra exatamente o terceiro ponto que me deixa com raiva, e talvez minha raiva nem seja a Alpine, seja o Luca De Meo, que é o cara que comanda esse projeto todo aí da Alpine. Eu tenho uma raiva desse cara. Eu acho que o mais próximo que a gente pode chegar de uma gestão de um clube de terceira divisão do Campeonato Brasileiro na Fórmula 1 é o que o Luca De Meo faz com a Alpine. O cara é o senhor imediatista. Mano, acho que, sério, desde 2017 já trocou o quê? 7 vezes chefe de equipe? 6, 7 vezes chefe de equipe? Você teve o Fred Vasseur, você teve o Bukowski, você teve o Cyril Abiteboul, você teve o Oliver Oaks que saiu agora, o Bruno Faman, e tem mais gente, eu tô esquecendo aqui. Além de outros nomes que eles perderam, eu falei no vídeo que eu postei no clube ontem, do dia que esse vídeo saiu. O Alan Prost foi um deles, o Pat Fry foi outro. A Alpine, ela quer resultados imediatos, ela quer resultados agora, e se você não entrega a culpa é sua e você tá demitido. Eles ainda não perceberam que já faz, 10 anos que os caras estão fazendo a mesma fórmula e a equipe não sai do lugar. Qual que é o único denominador comum de tudo isso? A desgraça do Luca De Meo que tá no comando, velho. Que vem com aquele papinho, a gente tem o plano de 100 corridas e no meio desse plano de 100 corridas ele trocou 3 vezes de chefe de equipe. Como você quer ter uma consistência? Como você quer construir uma filosofia do carro? Como você quer evoluir essa equipe? Cara, eu fico indignado com isso. E essa decisão agora, toda, do Oliver Oaks ser demitido não, né, dele ter se demitido, ele não foi demitido, da substituição do Durham, que, de novo, o Durham, ele já entrou com a cabeça cortada, né, já entrou demitido, isso é fato, porque o Briatore tem um comando lá e o Briatore vai fazer deles. E talvez, na verdade, essa talvez seja a decisão menos errada, mas eu ainda considero errada por conta do passado. Se fosse uma vez que eles estão cortando um piloto antes da hora ali, eu entendo. É que piloto eles não costumam fazer, mas vocês entenderam. Pessoas importantes de dentro da equipe sendo cortadas antes da hora. Se fosse beleza. Só que mais uma cabeça sendo cortada antes da hora, eu acho bizarro. Compondo toda essa história da Alpine, tá ligado? Eu acho que o Alpine é um piloto muito melhor que o Durham. Muito melhor. Eu acho que eventualmente essa troca ia acontecer. Mas, de novo, parece que bate na mesma tecla a bendita da Alpine. Cai Oliver Oaks, cai Jack Durham, vai o Flávio Briatore até eles acharem um novo chefe de equipe, porque o Briatore vai estar lá de interino, né, cumprindo essa função, até eles acharem alguém novo.
e entra o Colapinto no lugar de novo, e recomeça todo o plano de 100 corridas, que vai resetando, né, a cada troca ali, porque nunca chega na 100ª corrida. Mas é basicamente por isso que a Alpine me dá uma certa raiva. De novo, não é equipe, não é os pilotos, não é quem trabalha lá, é o Luca De Meo. Não, na verdade é isso, eu ia tentar fazer alguma reflexão aqui, não, meu ódio agora me fez refletir, eu odeio o Luca De Meo.